Boa noite, boa noite. Agora sim, é, vamos começar mais uma live do Pax Online com a fonoaudióloga Silvia Cerqueira. Vamos tratar hoje sobre alterações de voz e fala no Pax. Silvia, chama aí. Olá, boa noite. Olá, boa noite, tudo Tudo bem? certo, Alisson? É só- Finalmente consegui, que eu estava tentando por, por um meio ali, mas não deu. Para quem não conhece, Silvia, se apresente e fale Eu vou me apresentar um pouquinho, então. Eu sou, isso. sou fonoaudióloga, sou mestre em distúrbios da comunicação humana pela Universidade Federal de São Paulo. Sou especialista em motricidade orofacial pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia e fiz aprimoramento em disfagia neurogênica. Trabalho com doença de Parkinson vai fazer 7 anos, né? É, é a área que eu mais gosto de trabalhar. Então, conheci o Parkinson Online na época da pandemia, né? Logo quando nasceu aí com vocês, Alisson. Participei por um pequeno período e retomei agora, depois de uns 4 anos que vocês já estavam aí todos juntos, né? E Isso. agora estou aqui junto, nessa correria, né? Do dia a dia, mas estou tentando aí ajudar todo mundo, né? E ser ajudada. E com certeza você ajuda bastante. E hoje a gente vai falar sobre voz e fala, né, Alisson? Isso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa questão de falar baixo, às vezes fala, tem que repetir várias vezes, tem que pensar forte e falar forte. Exatamente. São coisas que a gente tem que treinar aí no dia a dia. Eu vou vir com alguns dados mais científicos, mas é nada melhor do que a prática e o dia a dia e a visão de vocês que estão, né, aí no dia a dia conversando sobre isso, tá? Vou falar primeiro de tudo, o que que é voz, o que que é fala, que eu acho que é importante a gente diferenciar, né? Sim, A voz, ela é a produção ali da prega vocal, que é aqui da nossa garganta. Então, esse som, essa fonação, essa vibração que passa aqui na prega vocal é a voz. Quando esse som, ele passa pela nossa boca até sair aqui de forma articulada, é a fala. Então, para a gente ter uma fala, é preciso ter voz, né? E, e a voz nem sempre é preciso ter a fala, né? Mas todo mundo anda junto, tá? Já chegaram a fazer algumas perguntas, Alisson, nessa semana? Você lembra? não, chegou não. Vamos lá. E quando as pessoas forem perguntando, a gente também vai tirando as dúvidas, Isso. né? Na doença de Parkinson e no parkinsonismo, a gente tem algumas evidências, né, científicas, que é em relação à voz. Então, a qualidade vocal ela é diferente de uma pessoa que não tem doença de Parkinson. Então, a gente tem uma voz que é mais áspera, muitas vezes, uma voz rouca e soprosa, né? Então, muitas vezes está ligado também a uma disfonia. Então, é quando a pessoa ela não tem, quando ela perde a voz em algum momento do dia, ou quando sente que essa voz ela não está saindo com tanta força. Então, a gente acaba chamando de disfonia. Mas, quando a gente fala que tem uma alteração de fala, a gente tem um outro nome, né? Que é disartria, né? Esse nome esquisito, que é uma alteração de fala depois de uma lesão cerebral. Pode ser por conta da doença de Parkinson, pode ser por questão de um câncer cerebral, por exemplo, ou, por exemplo, um AVC, né? Quando tem uma alteração no nosso cérebro, a gente pode ter uma alteração de fala e ter uma alteração chamada disartria.
No caso da doença de Parkinson, a gente tem 90% da população que tem doença de Parkinson tem uma disartria que a gente chama de disartria hipocinética. E os outros 10% podem ser outras disartrias, porque cada um é de um jeito, cada um tem uma história, cada pessoa teve uma história de vida. Tem gente que tem doença de Parkinson e teve que fazer uma cirurgia na boca, na garganta, então pode ter uma diferença nessa fala, né? Então a gente pode ter outras coisas. A gente vê a parte científica, mas cada indivíduo é um, tá? Então são coisas importantes para a gente conversar. Além dessa questão da voz ser rouca, soprosa e áspera, a gente tem uma outra alteração que é comum, que é essa intensidade de voz, que a gente chama de loudness, né? Que é esse nome esquisito. Essa intensidade de voz que você acabou de falar, Alisson, que é aquela questão de falar fraco, falar forte, né? Que a gente sempre tem que falar forte. Essa questão é o que mais pega na doença de Parkinson. Então a pessoa acaba falando baixo, né? As pessoas não entendem porque está falando muito baixo. Tem uma articulação que muitas vezes é imprecisa e principalmente em consoantes. Então, por exemplo, a palavra casa, esse k, né, que é lá atrás, posterior, ele tem uma dificuldade um pouco a mais de fazer esse som. Então, vira um asa. E aí, no contexto, a pessoa não consegue entender o que é aquilo, né? Que palavra é essa? Então, por isso que a gente acaba fazendo alguns trabalhos, por exemplo, de fazer o patacá, né? Que muitas vezes a gente faz várias vezes em terapia, para continuar com esses fonemas bem precisos, né? Então, além disso, tem a prosódia, né? Então, quando a pessoa vai fazer uma pergunta, você não sabe se é uma pergunta ou se é uma afirmação, porque a nossa modulação da fala fica também alterada. Então, por exemplo, hoje o dia está bonito. É uma afirmação. Mas e se a pessoa estiver perguntando, hoje o dia está bonito? A pessoa vai começar a ter dificuldade nessa modulação. Você não sabe se é uma afirmação, se é uma pergunta. Então, essa prosódia também fica alterada. E a questão da velocidade da fala. Então, a fala, ou ela é muito rápida, ou ela é muito lenta. E tem gente que tem alguns momentos muito lento e alguns momentos muito rápido, né? Então, a gente tem que Não manter. adianta, não adianta a gente falar assim, fazer uma pergunta, como é que você está? Tipo assim, não vai entender, né? Também se for como é que você está muito lenta também não dá. Então tem que ser de um, num certo tom que dê para escutar, para entender e para ser ouvido, né? Exatamente. E tem gente, né, que tem muita dificuldade de entender que cada um tem um tempo. Por exemplo, eu falo muito lento perto de outras pessoas. E aí, a pessoa não tem paciência de esperar eu perguntar, ou paciência de esperar eu falar. Já vem falando em cima, né? É aquela coisa que você fala, poxa, que saco, né? Aquela pessoa não tem paciência de me ouvir, né? Porque ou a pessoa está falando muito lento, ou a pessoa fala muito rápido e você não consegue entender. Por isso que a fonoterapia é importante para a gente equilibrar tudo isso, né? Você sente essa dificuldade, Alisson? Às vezes, sim, quando estou em off, é, embola o meio de campo um pouco, entendeu? Eu tenho que parar, tenho que, tipo assim, parar e pensar, né? No que eu vou falar, ver se sai melhor explicado. Sim. Então, essa parte da velocidade também é algo que afeta, né? Isso. E a questão da incoordenação pneumofonoarticulatória, tem esse nomão aí. Então, a pessoa tem que inspirar e expirar durante uma fala. Então, é não só o músculo aqui do nosso rosto, mas a respiração também influencia, né? Por isso que a gente fala de um trabalho multidisciplinar.
Então, quando vocês fazem com o educador físico, com o fisioterapeuta, então a postura do nosso corpo tem que estar adequada para a gente conseguir se comunicar melhor também, né? O abdômen tem que estar forte para a gente conseguir fazer uma respiração mais adequada e conseguir projetar mais a voz, né? Então, às vezes a pessoa tem alteração de postura, então fica sempre muito arqueado, fica difícil da pessoa projetar essa voz e falar lá na frente, né? Então, por isso que a fono trabalha com a comunicação, mas a fisioterapia, o educador físico ajuda muito no nosso dia a dia aí também, né? Por isso que não vale a pena só fazer fono, né, no Parkinson Online, tem que fazer tudo, né? Tem que fazer tudo, participar de tudo, porque para ter uma melhora geral, um precisa do outro. Exatamente. Tem também uma coisa que é importante a gente deixar frisado, assim, é que os músculos do nosso rosto, na doença de Parkinson, a gente fala que a questão da rigidez e da acinesia, que é a dificuldade do movimento voluntário, né, do lábio, da língua, isso tudo influencia na nossa fala, né? Então, quando a gente tem um rosto muito rígido, né? Então, a pessoa ela tá com muita rigidez no rosto ou na cervical, fica difícil da gente articular e falar de forma mais precisa, né? Por isso que toda vez quando a gente está fazendo lá o grupo, a gente sempre faz aquele relaxamento cervical. Parece chato ficar fazendo aquele alongamento, né? Fazer, às vezes, mastigação selvagem, que é aquela massagem no rosto, mas é importante antes da gente começar a terapia, porque a rigidez influencia muito na nossa fala, né? Com certeza. O que você sente de maior dificuldade, Alisson, durante seu dia a dia na questão da fala? A minha dificuldade é, geralmente, quando estou off, como eu já falei, né, que às vezes embola. Não sei porque eu sempre falei assim um pouco rápido. Então, aí, às vezes, embola o meio de campo. Aí tem que parar, pensar, tem que ver e repetir a frase, no caso, é um pouco mais alto e o melhor possível, explicar do jeito melhor possível, para que seja entendido. E essa questão que você falou, né, de às vezes falar muito rápido, né? Às vezes tem uma questão cultural. Então, quem tá, por exemplo, numa família que fala muito rápido ou muito alto, às vezes vai ter isso também, né? Minha família é nordestina, então minha família acaba falando muito alto e muito rápido, né? Então, às vezes você fala, nossa, ele fala muito rápido. Meu cérebro já foi treinado, né? Eu passei a vida inteira assim. E assim, a gente também tem isso de hábito. Então, tem gente que falava muito rápido e que com a doença com a doença de Parkinson fica mais lento, por exemplo. Não é uma regra, né? Mas a gente tem que treinar para ficar equilibrado. É isso, é Que é equilíbrio. justamente aí que é justamente onde embola tudo, né? Que falando, não, normalmente já falava rápido e quando a doença diminui, só que na hora que a gente vai falar, pensa que ainda está falando normal. E nessa velocidade que a gente vai se expressar, não sai. É, às vezes a pessoa tem o cérebro a milhão, né? Então tá ali pensando várias coisas no discurso e na hora de programar isso e falar fica mais difícil, Com né? certeza. Eu acho que algumas pessoas já fizeram algumas perguntas, né? Pode já ir respondendo, Alisson? Pode sim, fica à vontade. Ótimo. O Soares perguntou, queria saber quando pode colocar o DPS, né? Essa parte é uma parte mais específica do médico, né? É, a questão, agora pensando em voz e fala, melhora muito em alguns casos, mas não são todos, né? A gente tem que entender qual que é o caso. Geralmente são casos que têm o tremor como evidente, né? E melhora.
Você fez, não fez, Alisson? Eu fiz. Você notou melhora? Na verdade, melhora em relação ao Pax, melhorei sim bastante. Em qualidade de vida, é, bastante mesmo. Meu tinha um óculos super pesado, eu costumo brincar de só mexer o olho. E hoje em dia, graças a Deus, o mesmo óculos eu consigo andar, consigo fazer as coisas tudo de normal. Legal. E a fala, você notou a diferença? Na minha fala, não teve diferença nenhuma. Em relação ao DBS, né? Uhum. Não teve diferença nenhuma. Então, é isso. Tem paciente que tem benefício, tem paciente que não tem na questão da voz e da fala, né? É algo que a gente é uma alternativa, mas a gente não sabe, né? Só depois de colocar aqui vai ter a certeza. A certeza é que depois, mesmo que você faça o DBS, você tem que fazer terapia. É essa a questão, né? Não Com pode ficar certeza. sem. A Leila perguntou: a rouquidão eventual é normal? Às vezes, quando vou conversando, minha voz ficando rouca, baixa e vai sumindo. Leila, infelizmente é normal, tá? Mas é algo que a gente tem que treinar. Por isso que a gente fala que todos os dias é necessário fazer um treino, mesmo que seja de 10 minutos, 15 minutos, porque a rouquidão, ela acontece por uma questão da prega vocal, tá? Que às vezes ela tá arqueada, por exemplo, e aí ela não tem tanta força para sair a voz, né, em si, mas também a questão respiratória. Então, a respiratória também influencia. Por isso que a gente faz aquele A forte, a gente faz aquele A subindo, o A descendo, né? Para manter essa voz tanto com bastante força, mas a qualidade vocal também melhorar. Às vezes a gente faz aqueles exercícios também com canudo, de fazer aquele forte. Quando você for fazer alguns exercícios assim, tenta você fazer assim, antes e depois do exercício, contar de 1 até 10, às vezes gravar no celular. Então, grava no celular você contando de 1 até 10, faz o canudo para melhorar e depois conta de 1 até 10 depois, que você vai ver que vai ter uma diferença bem legal assim na voz, né? Se essa rouquidão persiste, se você ficar sem voz, então sem voz nenhuma, por mais de uma semana, aí é importante procurar um otorrino, às vezes, né? Para saber que se é isso mesmo, porque às vezes a pessoa passa uma semana sem voz e não é pela doença de Parkinson, pode ser outra coisa, pode ser um calo vocal, né? Pode ser outra coisa que não tem nada a ver com a doença de Parkinson, né? Mas a rouquidão, ela é uma característica da voz da pessoa com doença de Parkinson, sim. O Alex falou que realmente quando ele está deitado, ele tem dificuldade para falar. A postura influencia muito, por isso que a gente sempre fala na terapia, pelo menos sentado na cadeira, com a coluna lá ereta, né, com a coluna batendo lá atrás nas costas da cadeira, né, o pé no chão mesmo, não ficar com esse pé assim balangando, né? Que a gente chama, na cadeira, não ficar deitado no sofá, né? Na hora de fazer o exercício, sempre falar bem lá na frente, porque o abdômen também ajuda nessa questão dessa voz, dessa fala. Então a gente tem que estar com o corpo totalmente equilibrado na hora de falar. Falta de saliva, como fazer? A saliva são dois poréns, né? Ou a pessoa tem muita saliva, ou a pessoa tem pouca saliva. Né? Igual a fala, né? A velocidade. Ou a Isso. pessoa fala muito rápido, ou a pessoa fala lento, né? A falta de saliva pode ser por uma questão de medicamento, tá? O medicamento acaba fazendo isso. Então, às vezes, o paciente usa já levodopa, por exemplo. Tem um estudo que fala que se o paciente ele usa levodopa de 5 a 10 anos já, né, você pode ter esse ressecamento na boca, e tem um
estudo que fala o contrário, né? Que se você usa mais de 10 anos o levodopa, quer dizer que você vai ter excesso de saliva. E esse excesso de saliva é porque muitas vezes você não está engolindo a saliva com uma frequência necessária. Então, você acaba deixando saliva na boca, né? Mas a falta de saliva é algo que você tem que manejar, né? Às vezes, por exemplo, você faz fono particular ou no postinho de saúde, né, por exemplo, e tem como a fono ajudar nesse processo, né? Usar laser, por exemplo, para ajudar, rever a questão da medicação com o próprio neurologista, né? Mas a falta de saliva não é bom, né? Porque você precisa de saliva também para você engolir remédio, a comida, todo esse manejo desse alimento lá pro esôfago. Então, se está tendo falta de saliva, o que eu indico é conversar com o neurologista também, tá? Quais estratégias podem ajudar na melhora da comunicação? São várias, né? São várias que a gente pode fazer. Mas quando eu penso assim em ranking das coisas que a gente pode melhorar na comunicação, a primeira delas é beber bastante água. Isso se a pessoa tem doença de Parkinson ou não, tá? Então, o paciente com doença de Parkinson já tem a voz rouca. Se você não toma água, você pode causar uma lesão na prega vocal, né? Então, você tomar pelo menos 1,5 litro, 2 litros de água por dia, tá? Eu sei que tem a questão também de você ir direto no banheiro, ter toda essa questão de ir no banheiro toda hora, né? Mas é importante tomar água, né? Outra coisa que eu também falaria para ajudar nessa melhora da comunicação, se o paciente tem rigidez no rosto, fazer um relaxamento, ou massageador no rosto, tá? Ou massageador aqui na cervical para ajudar, tá? Então, eu tenho rigidez, usa um massageador, ou pode fazer massagem com creme mesmo, então no rosto, para aliviar essa tensão, tá? Aproveitando tem uma pergunta aqui sobre aparelho. Qual aparelho posso comprar para fazer em casa para voz? Pergunta da Jéssica. Olha, aparelho, assim, a gente pode comprar vários aparelhos para a gente trabalhar a comunicação, mas é importante estar fazendo terapia, porque é aquilo, né? Eu posso comprar um carro, uma Lamborghini, mas eu não sei dirigir a Lamborghini. E aí, É difícil. o que eu posso fazer, né? Aí eu vou falar para você assim, usa um canudo. Aí você pode comprar um canudo de vários tamanhos. Mas qual que é o melhor tamanho para eu usar na terapia, né? Tem paciente, por exemplo, que usa um canudo que parece de milkshake para fazer terapia. Só que toda vez que ele usa esse canudo, ele faz por 10 minutos. E para ele, 10 minutos é muito ruim, porque ele vai deixar a voz dele rouca. Então, eu vou fazer 2 minutos. É muito individual, né? Mas, assim, se a gente for pensar em itens que vão ajudar, língua de sogra, tá? Língua de sogra é algo que a gente tem em lojinha de R$ 1,99. Língua de sogra ajuda, principalmente aqui no músculo da boca, tá? Na hora que a gente assopra. Mas também é aquilo, tem paciente que consegue fazer 10 vezes, tem paciente que consegue fazer 20 ou 40, né? Vai de cada um. E tem paciente que não consegue fazer esse vedamento, então fazer desse modo, né? Então a gente tem que pensar em outra estratégia. Então, assim, tem vários equipamentos que a gente pode comprar, mas tem que saber qual que vai ser o melhor para você. Por isso que um fono é importante. Então, assim, por mais que eu esteja no grupo, às vezes as pessoas podem me mandar e devem mandar mensagem para mim. Ah, Silvia, eu tô com dificuldade nesse exercício, o que eu faço? Aí eu vou conversar com você pelo WhatsApp e entender o porquê que tá com dificuldade. Ah, eu não consigo usar a rolha na minha boca, porque machuca o dente.
porque eu uso prótese dentária e tá quebrando a minha prótese, né? Então, a gente vai pensar em outra coisa, né, para usar nesse meio tempo. Então, vai de cada um, cada aparelho, tá? E pode ser que você nem use aparelho nenhum, você não precise gastar com nada, tá? Tem uma outra pergunta aqui. Dificuldade na abertura da boca. Está acontecendo comigo. Da Maria Ângela. A abertura de boca, a gente pode ter essa dificuldade principalmente pela rigidez, Maria Ângela. Então, uma estratégia é a que eu falei de usar o massageador, se for a questão da rigidez, tá? Outra coisa é fazer alguns exercícios de rosto. Então, a gente faz aqueles de mastigação selvagem, né? Que é fazer aquele movimento esquisito que parece uma careta, né? Então, fazer assim. Fazer esse movimento. Então, quando você vai fazendo com o tempo, você pode ter uma abertura de boca maior. Vai ser bom para você falar, vai ser bom para você comer, né? Então, às vezes você come um pão, um misto quente, porque a sua abertura de boca tá difícil, né? Aí, com o tempo, você consegue comer um McLanche feliz, né? Então, com o tempo, vai melhorando. Mas, por enquanto, sem mais perguntas. Sem mais perguntas. Eu tinha colocado o meu Instagram também, e aí algumas pessoas perguntaram algumas coisas. E uma pessoa me perguntou algo muito específico, que eu não sei se a maior parte das pessoas tem essa dificuldade, que ela fala que a voz dela sai pelo nariz, que fica uma voz bem nasal, né? E isso pode acontecer principalmente por conta da nossa úvula, que é o sininho que acontece lá atrás. Então, esse sininho que tem lá atrás. Então, a gente faz um esfíncter, né? Um vedamento na hora de falar. E aí, quando ele não está movimentando muito bem, eu tenho aqui até uma imagem para tentar ajudar. Então, aqui, quando esse palato mole, que a gente chama, ele não está fechando muito bem, ele não está se movendo, ele acontece que o ar passa e vai para o nariz. Por isso que a voz fica muito nasal. Então aí a gente tem que trabalhar o movimento lá de trás do palato mole e depois a ressonância. Então esse ar ele sai pela boca e não pelo nariz, tá? Mas isso pode acontecer na doença de Parkinson também, desse vedamento tá alterado. No parque pode acontecer tudo, né? É, sobre sua trajetória, Alisson, você sente que teve alguma coisa que melhorou a sua fala e sua voz? Assim, melhorou bastante. Os exercícios todos que vocês passam lá com a gente lá, são 4 anos fazendo é, fono, fonoterapia lá, aqui no Parque Online melhorou bastante minha voz. Então você acha que vale a pena fazer fono? Lógico, vale muito a pena fazer, eu recomendo. Quem ainda não faz, pode procurar que a gente, nosso Instagram aí, que nós temos um grupo excelente, no qual a Silva faz parte, e a gente só tem a ganhar com os exercícios que são passados. É isso, sabe? A gente treinar, não adianta fazer só uma vez por semana, quando a gente tá lá em grupo, tentar fazer todos os dias. Tem paciente que faz de manhã e à tarde, né? E a Leila falou que fez uma pergunta, só que não teve interrogação.
Então, sempre tive voz baixa. Isso pode ser um alerta para ter Parkinson? Pode ser, né? Pode ter sido, né? Mas isso é uma das características, um dos sinais, né? A gente tem lá atrás, quando a gente vai falar de sintomas, a gente tem os sintomas motores e tem aqueles sintomas que são os não motores, né? Apesar da voz ser algo motor também, pode também estar ligado, né? Então tem aqueles não motores, então a pessoa que tem depressão, né? A pessoa que tem, por exemplo, algumas características, né? Por exemplo, o intestino preso, pode também ser um sinal, um sintoma, né? Pode ter sido sim um sintoma, viu, Leila? Mas também pode ter sido outras características em conjunto, né? Tem uma outra pergunta aqui. Quando eu falo, principalmente sem um proloma, o som sai pelo ouvido esquerdo. O som sai pelo ouvido esquerdo. Tem a ver com Parkinson? Olha, eu desconheço, na verdade, acho que eu não entendi muito isso sobre o ouvido esquerdo, né? Pode ser uma questão, por exemplo, a pessoa tem uma dificuldade auditiva e você sente que está saindo mais de um lado, né? Ou às vezes a pessoa tem excesso de cera no ouvido e você sente que está saindo mais de um lado. Eu não sei se era isso que você estava perguntando. Me fala especificamente o que é isso desse ouvido, né? De sair pelo ouvido esquerdo. É, faz essa pergunta e manda para a gente que você responde. A Jéssica perguntou: no caso do fono, se eu for levar meu namorado no particular, teria de ser quantas vezes ao mês? Pois não posso colocar ele no SUS de São Paulo, pois ele já trata no Rio de Janeiro. Depende muito do caso, né? A gente fala que eu tenho um paciente que eu atendo uma vez por semana, porque é o que ele consegue pagar, é o que ele consegue ter de atendimento, e não é porque ele consegue uma vez por semana que eu não vou atender ele, né? Então, se ele consegue uma vez por semana, ele vai fazer uma vez por semana comigo e eu vou passar um monte de exercício para ele fazer em casa também. Então, não tem esse mínimo e esse máximo. O que a gente acaba falando, Jéssica, é que pelo menos seja uma vez por semana, tá? Porque de quinzenal é muito longo, né? Imagina, 2 vezes no mês é pouco, né? Eu trabalhei em UBS por um tempo e era muito triste eu entender que eu tinha que atender o paciente uma vez por mês só, né? Isso é muito complicado, porque a quantidade de pacientes é muito grande, né, no SUS. Então, tem que ser no mínimo uma vez por semana. Então, aí, pensando no mês, 4 vezes no mês, né? Isso seria algo positivo, tá? Fora a quantidade de que pode fazer em casa, né? Sim, com certeza. Não é só ali com a fono, né? Fazer em casa também. E tem como você pedir orientação, por exemplo, para exercícios que pode fazer em casa. O que for bem orientado, não tem problema você fazer em casa, né? É o que mais vale. Sheline fala que a voz melhorou muito. Os problemas vocais que podem surgir da doença de Parkinson são reversíveis. A gente pode melhorar por um tempo, mas as manifestações elas não são reversíveis, tá? É uma doença degenerativa que a gente tem que entender que vai ter evolução, só que a gente está correndo contra,
né? Então, a gente tem que pensar que quanto mais tempo a gente tiver de uma fala produtiva e eficiente, melhor, né? A gente está correndo contra, né? Reversível, não ter mais aquelas questões de fala, a velocidade ficar adequado, tudo desse jeito, não tem como, né? A gente pode melhorar por um tempo, por exemplo. Então, por exemplo, com a neuromodulação ajuda bastante. Então, você faz neuromodulação, você vê que a qualidade vocal e as coisas melhoram muito. Mas depois o cérebro ele começa a ficar condicionado e aí volta os sintomas, né? Mas reverter, infelizmente, a gente não consegue. Silvia, pode continuar. Tem uma pergunta, eu acredito que é Du, né? A pessoa chama Du. Boa noite, estou com 22 anos e com os meus 21. Minha mão começa a ter movimentos involuntários, como tiques e um tremor do lado direito. Pode ser Parkinson? Tem um ano. Na verdade, pode ser qualquer transtorno motor, né? Pode ser uma doença de Parkinson, pode ser um tremor essencial, né? Pode ser outros transtornos motores, né? Pode ser, por exemplo, um parkinsonismo, que não seja uma doença de Parkinson, mas seja um sintoma, por exemplo, de algum medicamento que você está tomando, né? Por isso que tem que fazer uma bateria de testes com o neurologista, né? Eletromiografia, né? Dos membros superiores, né? Do braço, para saber se é algo e ter um diagnóstico mais preciso, né? Depois de um ano ainda persistir, é algo que você tem que procurar, né? Se for no SUS, ir lá no postinho de saúde, conversar com o médico da família vai encaminhar para um especialista para você começar todo esse processo. Verdade. Não fique parado, não. Procure logo saber, procure logo médico. Porque quanto mais tempo você ficar parado, vai ser pior no futuro. Quanto mais Sim, cedo você souber, se tiver notícia, se a confirmação se é ou não, pode entrar com uma medicação, pode e você vai ter uma vida normal. com certeza. E às vezes a gente pensa, né, Alisson, aquela coisa de que eu tenho 22 anos, eu tenho 20 anos, eu tenho 30 anos e eu não tenho idade para ter doença de Parkinson, né? A gente sabe que tem o Parkinson precoce, Bem, né? sim, E que os sintomas começam lá atrás. Tem aquele ator famoso, né, do De Volta para o Futuro, que vai ter até o documentário dele agora, que ele começou com seus 29 anos, né, ter sintomas. Antes disso, ele já tinha sintomas não motores, né? Então era algo que estava lá atrás, né? E depois foi aparecendo. sim, verdade. Fazer aula de canto faz bem. Faz, ajuda muito. O canto, na verdade, ele vai mexer na área do nosso cérebro, diferente da nossa fala. Por isso que existe aquele mito do gago, né? O gago, ele não gagueja quando canta, porque ele está mexendo numa área do nosso cérebro diferente da fala. Mas ele vai ajudar muito na questão de modulação dessa prosódia, né? Na questão também de movimento da boca, né? Então, quando a gente vai cantar, a gente tem toda a questão de ritmo e de cadência na hora de cantar. Então, se a gente está cantando, por exemplo, eu sempre falo isso no grupo e é interessante, que assim, se a pessoa falar muito rápido, você não vai procurar um rap que a pessoa está falando muito rápido para cantar, né? Você vai procurar, por exemplo, uma bossa nova, para você tentar falar de forma mais lenta, você cantar de forma mais lenta. Se a pessoa falar muito lento, aí ela vai ter que procurar uma música que seja mais rápida, né? Então, procurar o oposto, assim, da música, mas ajuda muito. Cantar sempre é bom, tá? Estimula ainda mais a articulação, né? Com certeza. A Camila perguntou: boa noite. É normal sentir tontura? Fui diagnosticada há poucos dias.
Você sente tontura, Alisson? Não. Não. Aí vai depender, Camila, se pode ser alguma medicação que você está tomando ou não. Aí mesmo só um neurologista especialista em distúrbio do movimento para responder essa pergunta para você com Exatamente. mais certeza. Pode ser tanto, pode ser muitas coisas, né? A tontura pode ser um dos sintomas, mas pode ser outra questão. Por isso que é importante realmente passar com um neurologista. A Leila falou que se existe uma cartinha com alguns exercícios de fono para nos encaminhar. Preciso pregar na parede para não esquecer. Está me faltando disciplina, sabe? Realmente, é disciplina. É difícil, porque eu sei como é difícil nesse sentido de ter disciplina. Eu odeio academia, mas às vezes a gente tem que fazer, né? E é difícil porque a gente tem os seus altos e baixos. Então, tem semana que você faz todos os dias, e aí tem outra semana que você não vai querer fazer. E você pregando um lembrete, né? Colocando um alarme no celular, por exemplo, fica mais fácil de você lembrar, né? E de conseguir fazer o exercício. Ou às vezes você pensa, toda vez que eu for no banheiro escovar os dentes, eu vou fazer o aforte. Toda vez que eu entrar no carro para ir para o trabalho, eu vou fazer o aforte, né? Então, pensar em algumas coisas do seu dia a dia, da sua rotina, para tentar colocar e inserir ali, né? Ainda mais que não são exercícios que você tem que estar num lugar específico. Às vezes você pode estar em outro lugar para fazer. Então não tenha vergonha de estar no meio dos outros. Porque só quem vai ganhar é você. Exatamente. A questão também de alimentação não é o foco. Hoje a gente está falando mais de voz e fala, mas a alimentação também. Às vezes a pessoa tem vergonha de ir no restaurante e comer na frente dos outros, né? Por conta do alimento às vezes cair, né? Ou às vezes dificuldade para pegar numa colher, né? Então, assim, são coisas que são difíceis, que a gente vai melhorando, e às vezes é um desafio. Então, a pessoa faz 3 anos que não vai comer no restaurante. Então, a gente treina tudo isso para conseguir ir numa lanchonete depois de 3 anos, né? Para conseguir fazer isso. Pode seguir. Pode seguir? Pode sim. Sobre essa questão também da fala, né, a gente tem que entender quais são os órgãos fonoarticulatórios, né? Quais são os órgãos que ajudam a sair essa fala, né? Então a gente tem a língua, a gente tem o lábio, a gente tem o palato mole, né? Que a gente chama, que é o sininho que fica lá atrás. Então, a bochecha, todos esses fazem parte dos órgãos fonoarticulatórios. Então, eles têm que estar articulando com uma velocidade precisa, com força, para que ele saia de forma mais inteligível, para as pessoas entenderem melhor, né? Sempre procurar, por exemplo, alguém de confiança do seu dia a dia. Então, um amigo, né? Aquela pessoa que você tem intimidade para falar ou algum familiar que tem intimidade para falar, olha, me avisa quando eu estiver falando baixo, sabe? Me avisa para eu entender, porque o paciente começa a falar baixo, as pessoas ficam com medo de falar que ele está falando baixo, e aí a pessoa continua falando baixo, né? Então, falar, olha, me avisa quando eu estiver falando baixo, para eu começar a perceber o que eu tenho que falar alto. Então, assim, por mais que o paciente está falando baixo, tenta falar o mais alto que você puder. Não é para sair gritando, né? Mas tentar falar o mais alto que puder. Treinar a fala também no dia a dia. Então, falar algumas frases bem forte, né? O A é o que a gente fala que é o arroz e feijão que a gente tem que fazer todos os dias.
mas falar algumas palavras fortes, né? Então, palavras que você fala no dia a dia. Então, por exemplo, bom dia. Falar bem forte bom dia 10 vezes, sabe? E aí, tá, falei bom dia. Agora eu vou falar o nome da minha filha. Então, Valéria. Vou falar Valéria várias vezes alto, né? E esse é o problema quando mora em apartamento, né? Então, sim, Quase é bom dia, olá, quero café, café. estou com fome. Só não vale falar palavrão, né? Vai que a É, pessoa se sente, né, incomodado, mas tentar falar o mais forte possível, né? E treinar essa fala mais forte, mais intensa, tá? Outra coisa, falar na frente do espelho. Então, às vezes você vai no banheiro, falar na frente do espelho, né? Como se você estivesse falando para outra pessoa. Articular bastante, né? O legal quando a gente faz em grupo é que a gente vê o nosso vídeo, né? A gente está ali observando se a gente está articulando ou não, né? Então a gente tem esse feedback, né? Feedback visual, a gente está ali olhando, né? O Marcelo perguntou o que pode fazer para falar mais alto. Falar mais alto é falando alto, né? Parece redundante falar isso, né? Quando a gente fala do método, que é um método que foi mais estudado na parte de voz, não só para a doença de Parkinson, inicialmente para a doença de Parkinson e depois foi colocado para outras doenças degenerativas, que é o método Lee Silverman, que é um método que ele tem essa frente de falar alto, né? Falar alto e preciso, né? Então é você falando alto, você treinando. Então, esse A forte, mas esse A forte não é sem fazer força. Então, a gente sempre fala para fazer força em algum local. Ou os braços, né? Uma mão na outra, ou segurando um, um pano, apoiando em alguma coisa. Mas é importante sempre fazer junto com um fonoterapeuta, né? Um fonoaudiólogo no começo, para conseguir observar se está tendo alguma reação. Então, a pessoa às vezes está fazendo tanta força que está dando dor na coluna, né? Ou a pessoa está fazendo de uma forma que está dando e causando outros problemas. Então, é importante pelo menos treinar um pouco com o fonoaudiólogo para conseguir fazer depois, sozinho, tá? Mas já é um treino, tá? A Neuci perguntou quais exercícios para a apneia na voz. A apneia é uma coisa, né? Voz é outra. A apneia é quando a gente tem uma diminuição, né, da saturação do oxigênio na hora da gente respirar. A apneia acontece muitas vezes quando a gente está dormindo, né? Tem gente que tem. E tem uma relação de apneia com doença de Parkinson, né? Tem estudos que falam dessa questão. E a apneia também está ligado, às vezes, à questão da flacidez desses músculos, né? Então, a flacidez, por exemplo, da língua, a flacidez do palato mole, né? Que é o sininho. Então, todos esses podem causar diminuição da saturação e a voz e a pessoa tem apneia. Isso pode acontecer na doença de Parkinson e outras doenças também, tá? A Michele falou, eu estava falando muito rápido, observamos que era devido uma medicação. Então foi sugerido eu ser corrigida a fala baixa e devagar, eu ser corrigida e falar baixo e devagar. Pode acontecer alguns medicamentos que podem influenciar aí na fala também. Às vezes não é um medicamento para doença de Parkinson, por exemplo, é um medicamento, por exemplo, para depressão, que pode causar a questão de uma alteração aí na voz, né, na fala. Isso pode acontecer mesmo, Michele. E por isso que é tão importante essa comunicação entre os terapeutas, o paciente e, e o médico, né? Essa tríade aqui. Soares falou que está começando a tremer a boca e o que fazer. O tremor na boca pode acontecer, acontece primeiro no momento off, depois às vezes tanto no momento on também pode aparecer. O tremor de boca
é difícil, porque é algo neurológico, não tem como a gente diminuir esse tremor, né? É com medicamento, né? Às vezes o excesso desse tremor, não só na boca, mas no corpo, pode ser que o DBS ajude, né? Então, são outras coisas que tem como conversar com o neurologista para ajudar, mas não tem um exercício específico para o tremor da boca, tá, Soares? Tem o exercício da rolha, né, Leila, que a gente está fazendo bastante para articulação. Articular é importante, é muito importante a gente articular. Não, não, não adianta a gente trabalhar só a voz e articular pouco. A gente fala alto, né, mas não articular nada. Não vai entender do mesmo jeito. É verdade. Um completa o outro, não é isso? Um completa o outro. Gente, pode mandar suas perguntas. Inclusive, Alisson, eu queria agradecer, né, ter chamado hoje. Eu queria também agradecer por ter feito aquela questão de dividir os grupos. Eu acho que isso foi muito produtivo, sabe? De ter feito um grupo de voz e fala, outro grupo de deglutição, cada um num foco, sabe? Isso ajuda bastante. Isso foi bom para vocês? Com certeza, foi mais uma ideia de Dona Neila. Ela teve mais essa brilhante ideia de dividir os grupos. Então a gente tem um grupo de MO, um grupo de deglutição, temos um grupo de voz e está surgindo outro grupo aí de fala, sobre a fala também. Legal, isso é muito bom. E aí ainda tem a sexta-feira também que tem uma outra, tem a Sandra também que ela faz, digamos assim, pega todos, engloba todos os exercícios, né? Faz assim um tudão. Bom. A Sandra falou: boa noite. O ronco prejudica o som da fala. Eu não entendi se era uma pergunta ou uma afirmação, mas ajuda bastante. O ronco prejudica bastante a fala. O ronco, ele prejudica muito a fala e uma noite mal dormida também prejudica a fala. Isso para uma pessoa que tem doença de Parkinson e pessoas que não têm doença de Parkinson. A gente, não sei se vocês acabam percebendo, mas tem um estudo que fala sobre sono e voz, né? A pessoa que acaba dormindo menos ou tem, por exemplo, a apneia do sono, ela vai ter uma voz rouca, vai ter uma dificuldade maior de intensidade do loudness vocal. Então, isso tudo pode prejudicar, sim, tá? O ronco prejudica na fala porque muitas vezes os músculos estão associados, né? O ronco é essa vibração desse tecido mole. Então, tanto o palato mole quanto a língua, muitas vezes está flácido, e aí a pessoa começa a roncar e a fala também acaba ficando prejudicada. Pode estar associado, né? Mas não quer dizer que a pessoa que ronca tem problema de fala. E não quer dizer que a pessoa que tem problema de fala tem problema no ronco, né? Tem ronco. E a gagueira? E a Por que gagueira? acontece no parto? A gagueira, na verdade, a gente fala que é uma disfluência, né? Essa disfluência, ela pode acontecer em várias doenças neurológicas, tá? Eu tenho paciente que tem AVC, e depois do AVC a pessoa começa a ter disfluência, começa a ter a gagueira, né? Isso pode acontecer pela comunicação do nosso cérebro, tá? Pode estar associado uma disfluência com doença de Parkinson, mas tem características que a gente acha que é de gagueira e que na verdade não é uma gagueira, né? Então, por exemplo, às vezes está com uma rigidez muito grande no rosto e às vezes tem dificuldade para sair a palavra, né? Nessa programação motora de sair a palavra. E na verdade não é uma gagueira, né? É só uma dificuldade na produção daquele fonema, né?
A gagueira tem várias manifestações, então repetição de sílaba, né, repetição de fonema, repetição de palavra, bloqueio, né? Então, na hora que vai falar uma palavra, bloqueia, né? Tem uma questão muitas vezes também não verbal, então na hora de sair acaba forçando o rosto, né? Mas pode ter, a pessoa pode ter as duas coisas, doença de Parkinson, que é o problema também da fala, junto com a gagueira, tá? Que é a disfluência. Pode estar associado sim, mas não quer dizer que toda pessoa que tem doença de Parkinson tem gagueira, tá? Quem tem prótese total prejudica a fala. Se tiver uma prótese bem adaptada, né? Então tá conseguindo mastigar bem, tá bem adaptada, não fica caindo, não tem problema na fala, né? Mas se ela tá mal adaptada, então às vezes eu vou fazer exercício com o paciente, às vezes eles ficam até é, com vergonha que acontece isso, mas isso acontece com qualquer um, pode acontecer com qualquer pessoa, de abrir a boca para fazer o exercício e a prótese às vezes cair, né? Então, se ela está mal adaptada, vai ter dificuldade, porque a pessoa vai estar pensando em segurar essa prótese e não em articular, né? Então, uma prótese adaptada não tem problema. Se ela estiver mal adaptada, vai ter prejuízo de fala sim, viu? Michele, deixa eu falar. Fala, Michele. Isso aconteceu comigo, aqui, Mônica respondendo. Ah, Trinco muitos dentes também. Bruxismo. o bruxismo, ele é muito difícil, né? Às vezes a gente tem que usar uma placa, né, para dormir, para não ficar rangendo esse dente, né? Tanto que você acaba com o esmalte do dente, né? Acaba ficando aquele dente quadradinho, né? Sem ponta. Você também pode ter dificuldade na ATM, né? Que é a articulação aqui da mandíbula. Então, pode ter uma dificuldade ali. E a questão também do dente, na hora da gente mastigar, já tem a rigidez. E ainda o bruxismo associado, acaba dificultando mesmo, viu, Sueli? Mais ou menos também na pergunta da Lena. Estou apertando os dentes para segurar a saliva. Como chama o tratamento para isso? Olha, isso de apertar, a gente chama de movimentos compensatórios, né? É difícil porque acaba compensando, mas trazendo dificuldade depois para outra coisa, né? Como aqui na articulação. Então, toda vez que a gente está pressionando os dentes para essa saliva não sair, a gente pode causar uma tensão aqui, né? Aqui, tanto na articulação, mas também no músculo, que a gente tem um músculo aqui que chama masseter, que ele é um músculo mais forte do nosso corpo. Então, quando a gente está tensionando, a gente pode causar tanto uma dor aqui, às vezes até dor de cabeça. Então, procurar, por exemplo, tratamento com um auxílio de um dentista também, ou com fono, para tirar essa compensação que você está fazendo. Que às vezes é engolir mais essa saliva, né? Por que você está querendo segurar essa saliva? Para ela não escapar. Então, a gente trabalhar para que ela não escape e que você degluta mais vezes, com maior frequência, essa saliva, né? Tem mais uma pergunta aqui. Tenho rouquidão e fiz endoscopia. O médico falou que é devido ao refluxo que queima as cordas vocais. Eu também tenho refluxo, é muito ruim, né? E para a gente não ter esse ácido que sobe ali do estômago, que vai para a prega vocal, a gente tem que fazer com que tome, às vezes, medicamento, às vezes o omeprazol, que de forma, usando por muito tempo, pode causar prejuízo, né? Mas melhorar, por exemplo, a alimentação, né? Por exemplo, eu não posso comer pimenta. Se eu comer coisa com pimenta, no outro dia eu fico
sem voz, porque o ácido sobe até a prega vocal e ela é tão forte que ela pode alterar ali a estrutura da nossa prega vocal. Então, ela tira o pouco de água que tem na prega vocal, fica uma prega vocal mais rígida e eu acabo acordando, por exemplo, sem voz, porque subiu esse ácido todo e alterou a minha prega vocal. Então, assim, se o paciente já tem uma doença de Parkinson, que tem uma rouquidão já instalada e tem um refluxo junto, tentar trazer melhor qualidade de vida, porque são duas coisas que vão influenciar na voz. Então, assim, tratar o refluxo com um gastroenterologista, né, com um especialista, e às vezes com um nutricionista também, para modificar ali a alimentação, ou o gastro vai ver, às vezes está tomando muito medicamento, por isso que está causando refluxo. Então, ele vai ajudar também nesse manejo para diminuir esse refluxo que está acontecendo. Mas é importante procurar atendimento, viu, Lira? Tremor interno tem também, se ele fala aqui. Esse tremor interno, eu não entendi se é na cavidade oral, se é na boca, ou se é no geral. Tremor interno, onde é esse ali? Se for interno da boca, Sueli, é complicado mesmo, né? A gente tem que fazer exercício para melhorar a condição e o tônus, né? Mas o tremor é algo que a gente não consegue melhorar com exercício, assim, sabe? Realmente a medicação, às vezes neuromodulação ajuda, DBS, são outras questões. Ah, no corpo, eu imagino que, assim, fazendo exercício, a gente melhora a condição, mas ela vai persistir, né? É verdade. E nessa conversa boa já temos uma hora, né? O que é bom passar rápido. Gente, vocês têm dúvida mais sobre alguma coisa? Querem fazer mais perguntas? Aproveita e manda aí. Então, vai ficar para próxima, uma próxima live. Se vocês tiverem dúvidas depois, pode me mandar mensagem, né? Pode me mandar mensagem no WhatsApp, pode me mandar mensagem no grupo, tá? A Nina perguntou se a salivação excessiva seria o problema de glândula salivar. Pode ser, Nina, pode ser de glândula salivar, mas o que a gente acaba percebendo mais na doença de Parkinson não é nem por uma alteração da glândula, né? Que a gente tem 3 glândulas que fazem parte ali dessa questão da produção de saliva, que é a glândula parótida, que fica aqui. A gente tem a glândula submandibular, que fica aqui embaixo, e tem a glândula que está lá de forma interna, né? Então, assim, a gente tem algumas produções de saliva, elas podem estar alteradas, mas na doença de Parkinson é mais pela diminuição de frequência de deglutição. Então, ela acaba acumulando a saliva na boca e, quando vê, acumulou tanto que não consegue engolir tudo, né? Então, é aumentar essa frequência. Por isso que às vezes a gente acaba usando, por exemplo, bandagem elástica aqui embaixo, né, no músculo supraioide, para perceber mais o excesso de saliva com uma pressão que a gente coloca aqui, para a pessoa engolir mais vezes, né? Às vezes é uma alteração mínima que a gente já percebe que diminuiu muito a saliva, né? E às vezes tem que usar a medida xerostômica, né? Que seria, por exemplo, o uso de algum medicamento, né? Para diminuir a saliva.
vamos à última pergunta aqui. Às vezes acordo com a língua mordida. Como posso melhorar isso? Às vezes pode acontecer por conta da língua flácida, né? Então a língua ela não consegue se acomodar na cavidade oral e aí durante o sono você acaba mordendo ela, né? Isso acontece porque o tônus está diminuído. Então, fazendo exercício, a gente pode melhorar a condição e você não morder tanto, tá? Pode ser que continue mordendo, mas vai diminuir a quantidade de mordidas, tá? Mas tem como melhorar, fazer exercício para não acontecer de forma tão frequente, tá? E a Mônica pergunta aqui, se é irreversível, o segredo então é praticar bastante para retardar o problema o máximo possível, não é? Exatamente, Mônica. É a gente correr contra o tempo, né? Então, assim, fazer exercício, a gente vai conseguir mais tempo de qualidade de vida, né? Então, conseguir passar mais tempo se comunicando, comendo bem, falando, né? Se a gente fica sem fazer exercício parado, a gente está pedindo para que chegue mais rápido, né? Então, fazer exercício ajuda muito. Não tem como a gente ter uma pesquisa, pessoas que fizeram terapia, pessoas que não fizeram terapia, porque a gente vai querer que todo mundo faça terapia. Não existe essa pesquisa, sabe? Mas a gente entende que o tempo e a qualidade de vida é muito melhor. Então, por isso que é importante fazer terapia, tá? Então, gente, vou agradecer a Silvia, muito obrigado por esse tempo, esse esclarecimento que foi nos dado aqui sobre, né, a dificuldade, a alteração da voz e fala. Só tenho a agradecer a você. E terça-feira, no grupo do Parques Online, temos Silvia e as demais. Muito obrigada, Alisson. Muito obrigada a todos vocês. É um prazer estar com vocês toda semana. Às vezes acontecem eventualidades, que nem essa semana, mas é um prazer imenso estar com vocês e eu devia ter entrado antes, né? Fiquei esse tempo off, né? Mas eu quero continuar com vocês aí por muito tempo. É um prazer enorme, tá bom? Nós também queremos que vocês continuem por muito, muito tempo. Obrigado, Silvia. Obrigado a todos. Boa noite. Até uma Tchau, próxima. gente. E lembre-se, fale, pense forte, fala forte. Então, Exatamente. boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.